O Asa Noturna, ele tá ficando meio Nutella? Essa revista tá prometendo um hype, não tá entregando? Bom, fica comigo que hoje eu vou te contar tudo o que tá rolando aqui, ó, na revista do Asa Noturna. Será que é só hype mesmo? Vem comigo. Vamos lá, galera. Quem não acompanhou aqui o primeiro volume do Tom Taylor e do Bruno Redondo, foi um volume que foi indicado até no Eisner, então rolou uma grande hype em cima do Asa Noturna. Pessoalmente, eu acho o Asa Noturna um baita personagem da DC. Pra mim é como se fosse o Demolidor da DC, a diferença é que o Demolidor deu muito mais sorte com os escritores que passaram, com as fases incríveis. E o Asa Noturna, agora ele está tendo um grande holofote na DC, a gente está conseguindo ver a identidade dele. E eu confesso, o primeiro volume, o Asa Noturna volume 1, eu amei, eu achei ele incrível. A arte sensacional do Bruno Redondo, eu gosto do Tom Taylor, foi bem bacana. O volume 2, ele pegou o arco do estado de medo, então meio que ficou aquela coisa meio filler, sabe? Foi de lugar nenhum pra nada, e eu sinceramente não gostei. Mesmo assim, eu não desanimei, porque eu sabia que o terceiro volume, ele era um volume comemorativo, ia ter algumas paradas. Mesmo assim, eu gostaria que esse volume fosse mais do que ele foi. E ainda vale ressaltar que o segundo volume não teve os desenhos do Bruno Redondo, então eu não gostei muito, eu respeito muito o desenhista, mas para mim foi um pouco fraco. Não curti a vibe dos desenhos e eu senti falta, eu não gosto quando eu troco o desenhista. É que nem quando eu troco o ator, saca? Não é a mesma coisa. Aí a gente chega agora nesse volume 3. Como eu falei para vocês, o volume 2 ele foi meio filler, né? Meio nada com nada, né? Por causa que pega um arco ali da DC como um todo. Porém, o volume 3 ele continuava ali a história do Asa Noturna que a gente viu no primeiro volume. E se você ler o primeiro volume, aparece um vilão lá, que é o Arrasa Quarteirão, que ele é basicamente um rei do crime de peruca. Eu não achei muito legal o visual dele. Mas a história em Bloodhaven, de máfia, eu achei bem interessante. Mas é impossível não lembrar Demolidor, pelo menos na minha visão. A bondade, as acrobacias, mas mesmo assim com a sua própria identidade. E essa HQ também, ela ficou famosa, aqui essa capa rodou na internet quando foi anunciada, por causa de uma coisa chamada de plano de Luca. Para quem não sabe, plano de Luca é como se fosse o plano sequência, que é quando a gente pega um filme, né, e ele é gravado sem cortes. Olha essa cena aqui, que legal. A gente não vê quadros, então a ideia do plano de Luca é o quê? É fazer esse plano como se ele estivesse acontecendo de forma contínua. Quando você bate o olho e lê, você consegue sentir o movimento. E a primeira história, ela é inteira feita dessa forma, ó, no plano de Luca. Aí vocês podem estar perguntando para mim, mas isso acrescenta alguma coisa na história? Olha, nessa aqui foi só, olha só, preciosismo mesmo, né? Você vê o talento do Bruno Redondo como desenhista, mas o roteiro aqui do Tom Taylor, ele é uma história muito saudosista, né? Esse arco aqui todo é muito saudosista. Então, nas horas das lutas é bem legal, porém não tem nada demais. Aqui a gente vê uma descrição aqui, ó, sobre a bandeira LGBT. Aqui a gente vê um casal que é muito bem representado, assim, de uma maneira bem discreta, foi bem interessante aqui. Então a mise-en-scène, né, se fosse num filme, né, que é aquilo que está em cena, é muito legal, muito bem representado, mas a história é ok, sabe, não tem nada. Aí eu falei, bom, essa história foi mais uma história que a gente está vendo ela por gostar da Asa Noturna, uma história celebrativa. Eu falei, beleza, agora vai começar a história, né? Aí a gente vai pro segundo arco aqui, e o segundo arco já não é mais no plano de Luca, volta aqui o foco, aparece até o vilão que eu comentei com vocês, o Arrasa Quarteirão. Aí eu falei, pô, agora a história vai, né? Eu comecei a ler e a história começou a dar uma enroladinha, ficou muito aquela vibe assim de super amigos, saca? Parece que se você gosta dos Titãs, talvez você vai gostar bastante desse quadrinho. Aqui a gente vê o Wally, a gente vê a Estelar, ver toda a galera junto é bem legal. Tem uma cena aqui bem icônica, eu vou mostrar para vocês também. Mas eu tava, beleza, mais nostalgia, mais saudosismo. Olha essa imagem aqui. É uma imagem legal? Claro que é uma imagem legal. Mas esse quadrinho, ele mostra uma coisa pra gente. Que só desenho não faz uma história. A gente precisa de um bom roteiro. E eu falei, não, beleza, vamos lá. Olha aqui, que vilão super genérico. Olha aqui esse visual. Eu falei, poxa, Asa Noturna merece uma história aí um tanto quanto melhor, né? Aí veio a parceria dele com o Jonathan Kent, né, o filho do Superman. Aí eu falei, pô, agora, tô na metade já, né? Eu falei, agora vai. E, beleza, aí a história começa com um flashback, né? As capas são muito lindas, gente. Olha isso aqui, que legal, encomendo pizza, eu achei o animal aqui. E beleza, vai um flashback de quando uma vez o Asa Noturna estava com o Batman, quando ele ainda usava o símbolo vermelho, e o Batman foi atrás do Jonathan Kent, ele distraiu porque o Jonathan tinha só 9 anos.
Aí é uma cena bonitinha, a gente vê ele fazendo malabarismo, é muito exaltada a bondade aqui do Asa Noturna, né, do nosso Dick Grayson. Mas aí a hora que a história começa, mais uma vez, assim, não tem nada demais, a ação é bem fraca, bem genérico do que a gente já está acostumado com o super-herói. Quem lembra dessa imagem aqui, com essa super polêmica aqui do filho do Superman com o namorado dele, que também tem poderes, né? Então gerou muito burburinho na internet, né? Essa história do Jonathan, né? Que é uma pura besteira ficar implicando com isso. O que importa é o personagem em si, né? E a representatividade que ele tem aqui. A gente vê o encontro dele, a amizade deles é muito crível, muito palpável. É um quadrinho bonito de se ler, sabe? Ele é interessante, mas aí eu tava aqui indo pro final já, querendo ver a história do Asa Noturna, né? E eu vou ser sincero já, nessa altura do campeonato com vocês, me decepcionou muito essa HQ. Porque ela é uma HQ extremamente saudosista, nostalgista, só que tem uma coisa que ela me incomodou. Eu acho que é muito recente ainda essa história. A gente não teve um grande arco ali com o Jonathan e o Dick para fazer um arco deles saudando. No entanto, tem uma história aqui que se chama Os Melhores do Mundo, que é uma referência clara ao Superman e Batman. Então eu falei, poxa, mas já? Que nostalgia é essa? Nostalgia ver o Tom Maguire e o Andrew Garfield voltando ali, saca? Aqui eu não senti isso. Então é um quadrinho que se vende pela nostalgia, embora eu acho que o tempo aqui tem uns momentos legaisinhos também, não é horrível o quadrinho. Mas assim, ele se vende muito mais pelos desenhos e pela celebração que ele propõe do que pela história em si. Aí vai indo, aí eu fui ficando meio desanimado, os arcos foram passando e nada. Quando chega no final, aí tem um plot, né? Tem ali uma referência, não, tem um gancho para o próximo estágio da história. E aí sim você pensa, pô, agora vai. Só que é muito, se vocês leram o primeiro volume, eu vou até mostrar como acaba aqui para vocês. Não dá para entender direito o que é, mas é muito parecido com o plot do primeiro encadernado. Então, o primeiro que dá para ir do primeiro pro 3, o 2 você não precisa ler. É meio que uma perda de tempo. E eu achei um pouco confuso algumas coisas aqui. A galeria de capas é sempre muito bonita, olha aqui, ó. É uma parte que quem é fã gosta de ver, muito bem desenhado. Só que tem um negócio aqui tão aleatório. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é o Batman do Robert Pattinson e o Charada. Tipo, tudo bem botar aqui, mas tá escrito, ó. Nightwing 90, né? O Asa Noturna 90 é capa alternativa. Não entendi, isso aqui pra mim é bonito, muito bonito, mais uma vez aqui, ó. Mas pra quê? Também não entendi, assim, só pra aumentar o preço do gibi. Falando em preço, qual é o preço de capa disso aqui? É R$44. Eu paguei 44? Não, eu peguei numa oferta relâmpago na Amazon. Se eu não me engano, eu paguei R$30, porque, ó, olha a lombadinha dele aqui. Ele é fininho, sabe? Ele tem páginas realmente, aqui a gente tem 147 páginas, então eu acho um quadrinho muito fino para dar esse preço de capa. O preço de capa dessa média geralmente ele é R$39, a gente já está no momento que o preço de capa aí não é muito barato, né? E mais uma vez, você lê um quadrinho inteiro pela nostalgia, pelo plano de Luca, que é legal, e cadê a história? Senti falta, eu quero ver o Asa Noturna, ó, amassando os bandidos, que nem o Demolidor, né? Eu quero ver ele se descontrolar, porque tá uma Asa Noturna muito assim, a vida é bela, azul e o amarelo. Tudo bem que ele não é o Batman, mas daqui a pouco ele vai dar um buquê de flor pro pessoal. Eu quero ver ele um pouquinho mais ali, né? Eu quero ver ele saindo da casinha, eu quero ver o que o Tom Taylor tá pensando. E recentemente eu vi uma notícia que vai ter uma história do Asa Noturna, que vai ser em primeiro plano aqui, como se fosse nos olhos dele, que nem os jogos FPS de tiro. Aí eu penso, tá, mas será que isso vai ser só mais uma firula pra botar o preço do quadrinho lá em cima, tipo R$44? Pô, Panini, assim você quebra a gente, né? Tá difícil colecionar o Asa Noturna, né? Então dá pra... Abaixa esse preço aí. O volume 1 é muito bom, o volume 2 é ruim. O volume 3 é nostalgista, mas... Sabe? Se eu tivesse dar uma nota aqui, eu daria 2,5. Vou continuar lendo? Vou, mas não sei até quando. Tá acabando a minha paciência com a Asa Noturna. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essa foi minha crítica, meu review sobre Asa Noturna volume 3 e até o próximo vídeo.